Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar, então. A ideia aqui desse curso de hoje é a gente passar alguns ensinamentos aqui de finanças pessoais, né? Mais no tocante aí a finanças para casais. Então, o que é importante, né? O que os casais têm que observar, né? Para ter um bom relacionamento em conjunto. Né? A gente sabe que a questão financeira, né? Ou a falta de dinheiro, ou até mesmo o desacordo, o desalinhamento, né? Entre as pessoas do que fazer com o dinheiro, ou até mesmo a disparidade entre renda, ou até mesmo muito controle ou a falta de controle, o quanto que isso pode gerar de desgaste. Então, isso é uma das coisas que a gente vai abordar. O livro, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, é esse aqui, do Gustavo Cerbasi, é o Casais Inteligentes se Enriquecem Juntos, tá? Ele é um livro bem fácil de ler, muito rápido, só uma pegada rápida, aí você lê até num final de semana, né, com bastante vontade. Aí, pessoalmente, aqui, porque o que isso daqui é? Uma interpretação minha, na verdade, sobre o que tem no livro, e onde eu juntei também ensinamentos de outros livros também. Então, aqui a gente vai ver também um pouco até, né, do Pai Rico, Pai Pobre, também, que é um outro livro também de finanças pessoais, mas muito também de ensinamento sobre vida, né? Porque em alguns pontos ali, talvez eu, Paulo, pessoalmente, discorde um pouco do que se passa no Gustavo Cerbasi. Ainda assim, eu acho que a gente pode aproveitar em um bom percentual dos ensinamentos todo que ele passa, né? Daquilo que a gente tem que olhar, algumas técnicas ali interessantes, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está não só em casal, mas também, né, planejando ou tentando planejar o nosso dia a dia nas finanças, os nossos sonhos, as nossas conquistas, né, conforme a gente vai progredindo na vida. Tá? Então, isso daqui, a gente deve ficar gravado, esse curso, né? Então, quem se inscreveu e não conseguiu acompanhar posteriormente, então a gente vai mandar o link desse vídeo para todo mundo que se inscreveu, tá? E a gente deve ficar aqui por mais ou menos 30 a 40 minutos, tá bom? Aqui primeiro falando um pouco, né? Quem somos nós? Então, eu sou sócio fundador da iHub Investimentos, que é um escritório, né, credenciado da XP Investimentos. Aqui são os nossos números. Então, o que a gente faz? A gente assessora as pessoas a investir, né? A gente ajuda as pessoas a investir os seus recursos, o seu dinheiro. Então, hoje, a gente tem mais de 900 milhões. Se a gente for somar a conta de todo mundo que investe aqui no escritório, dá esse valor aí, 900 milhões. E são 2.500 pessoas, ou seja, 2.500 clientes ativos. A gente tem mais de 7 anos de experiência, vamos completar agora no final de julho 8 anos, né? Fomos fundados em 2013, né? E temos mais de 30 assessores que acompanham todos esses clientes aqui do escritório. Atualmente estamos com uma matriz em São Paulo e 2 filiais, uma em Barueri, né, que é a Alphaville, e outra recém-inaugurada também em Ponta Grossa, no Paraná. Tá? Então, a nossa expertise, a nossa especialidade, digamos assim, é em investimentos, né? É ajudar as pessoas a realizar bons investimentos no mercado financeiro. Né? Então, isso é o que a gente faz aqui no dia a dia. Então, o que a gente gosta de fazer aqui é, de fato, ajudar as pessoas, ensinando, sempre passando, né, de forma muito didática como que o mercado funciona. A gente sabe que essa é uma grande lacuna que a gente tem aqui, né, no Brasil. Você não aprende nada disso na escola, nem mesmo na faculdade. Você vê pessoas se formando em economia, em administração, e não sabe nem o básico, muitas vezes, de onde começar a investir no mercado financeiro. Né? Então, a gente está aqui justamente para cumprir essa lacuna, tanto para passar conhecimento, passar educação, quanto também para ajudar as pessoas, de fato, a investir. Né? Então, aqui, vai fazer um pequeno desvio, né, para a parte mais das finanças, né, pessoais e de casal, mas que no final, né, sempre acaba caindo na questão dos investimentos. Se no final você precisa se controlar no dia a dia, vamos dizer assim, né, para conseguir juntar dinheiro, você depois vai começar a realizar investimentos para realizar seus sonhos ali no futuro, né? Então aqui eu acho que a primeira questão que a gente tem aqui, né, é se conhecer, a importância de se conhecer, de conhecer a si mesmo, e quando você está em casal, de conhecer o outro,
como é que é aquela pessoa ali, né? E como que ela se comporta com relação ao dinheiro, com relação aos investimentos, né? Com relação ao dia a dia, né? É uma pessoa muito gastadora, né? Como que eu sou? Eu sou uma pessoa mais controlada, ou eu sou muito gastador? O que que eu faço? Eu planilho tudo em Excel, ou me permito, às vezes, um pouco, né, de um pouco mais de liberdade quando eu quero realizar, né, conquistar meus prazeres, enfim, viver, né? Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que se fazer primeiro sozinho para começar a investir, né? E depois também para o outro. Quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, né? E em quais momentos a gente pode entrar em divergência, ou a gente pode ter discussões com relação ao dinheiro, né? Então, aqui a gente vai tentar passar um pouquinho aqui, né, de quais são os principais perfis. Então, isso aqui tá 100%, né, do que está dentro do livro, né, que são os principais perfis aqui. Então, quais são eles? O primeiro é o poupador, que é aquele famoso tio Patinhas, né, aquele que faz questão de guardar cada centavo, né, cada real, e fica olhando sempre ali a sua conta de investimento, ou seus rendimentos renderem, o cofrinho, né? Então, esse eu acho que é um perfil clássico, né, típico, aquela pessoa que não faz jus, não faz questão, né, de ter grandes ali entretenimentos, de viajar, de curtir tanto a vida, ela tem prazer mesmo em ver o cofrinho engordando, né? Já por outro lado, tem os gastadores, que são aqueles que gostam de viver o hoje, né? Geralmente os gastadores são aquele perfil assim bem popular, né? Estão sempre nas festas ou estão sempre em eventos sociais, gostam de fazer viagens, né? Postar no Instagram, mostrar o seu estilo de vida, né? Mas muitas vezes acabam deixando um pouco para lá como que tá as finanças, né? O Instagram é muito bonito, mas na conta bancária às vezes nem tanto. Você tem os descontrolados, que aí é uma fase até um pouco pior, que na verdade ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, quanto é que tem no banco, nunca olha o extrato, né? Não sabe nem mesmo quando que vence a fatura do cartão, né? Na maioria das vezes não consegue pagar ela inteira, acaba parcelando, né? Então esse também é bem aquele perfil daquela pessoa que simplesmente não sabe lidar com dinheiro. Você tem os desligados, que são aquelas pessoas que, poxa, até sabe da importância, né, mas nunca sabe direito quanto está guardando, ela não acha aquilo tão importante de modo a ficar preso, né, a querer fazer aquilo lá no dia a dia, ter algum tipo de controle, né, ela até consegue poupar eventualmente, mas não sabe direito o quanto e nem aonde exatamente investir, ela simplesmente não liga muito para aquilo, não acha tão interessante, apesar de reconhecer a importância. Tem os financistas, né? Esse é aquele perfil típico CFO, aquele cara que planilha tudo, que anota tudo, sabe na vírgula ali como é que está a conta, né, no final do mês, o quanto que vai precisar, se vai tomar uma dívida, sabe calcular, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, os financistas são quem é profissional do mercado, não necessariamente, tá? Tem muito profissional do mercado financeiro, né, que às vezes é um desligado, às vezes até um descontrolado, né? Muitas vezes conhecer tecnicamente como o mercado financeiro funciona, ou até mesmo trabalhar em controladoria, né, ou em áreas financeiras, não necessariamente te torna um financista. Aqui a gente está falando no cunho pessoal da vida de cada um, né? Se você faz uma planilha, né, para cumprir os seus gastos e realmente cumpre com aquilo no dia a dia, né, aí sim você é um financista. Às vezes, né, eu conheço muitos CFOs de empresa que na empresa é um perfil, mas na vida pessoal é outro. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que olhar, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é, pô, quem sou eu aqui? É claro que não existem perfis puros, você sempre acaba mesclando um pouco, ou você tem momentos que você é mais gastador, outros que você é um pouco mais poupador, então isso acontece, mas sempre tem uma linha ali onde você se identifica mais, né? Agora, um exercício aqui interessante, né? Se a gente for pensar na pessoa que está com a gente hoje, quem é essa pessoa? Né? E aí, como que pode ser a mistura? Aqui eu trouxe alguns só, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo, no sentido de que a gente aqui tem que ser relativamente rápido, né? Senão seria um curso aqui de vários dias. Mas tipos de casal que, poxa, dificilmente vai dar certo. Pensa um descontrolado com um financista, né? Um cara, vamos falar assim, um homem que é totalmente descontrolado com uma mulher que tem um perfil totalmente financista. Né? Imagina,
ele vai querer fazer as coisas independente de ter dinheiro ou não, vai querer viajar, vai querer curtir a vida, né? Não tá nem aí, né? E aquela mulher que está do lado dele vai querer planilhar tudo, cada centavo, né? Claro que no dia a dia aquilo vai ser um eterno conflito, né? Vão ter brigas ali diárias praticamente, né? Dificilmente esse casal vai ficar junto por muito tempo, tá? Mas não quer dizer que é impossível, não. Eu até pessoalmente conheço alguns casais aí com esse perfil, né? Que conseguem levar ali o dia a dia, mas inevitavelmente vão ter sempre conflitos ali dentro de casa quando você pega perfis assim, né, tão antagônicos, né? Então acho que isso é uma coisa de se olhar, mas não necessariamente eles precisam ser iguais, né? Pensa assim, um poupador com uma pessoa desligada. Então, desligado ele vai estar ali, sabe da importância, mas ele não quer se preocupar com aquilo, e já um poupador vai estar preocupado, vai estar lá no dia a dia, vai estar guardando em algum lugar, vai estar vendo o cofrinho engordar, vai estar cobrando, né, o desligado um pouco mais quando for precisar, né? Então, aqui no caso, o que a gente fala é um puxa o outro, ou seja, um acaba agregando no outro também. Então, isso sempre acontece. Outros exemplos aqui, você pensa assim, poxa, imagina, então, dois gastadores juntos. Provavelmente também eles seriam muito felizes no curto prazo, mas tristes no longo prazo, a não ser que eles tenham uma fonte de renda do trabalho que consiga com todas as obrigações ali, mesmo eles não lidando tão bem com os próprios investimentos, né? Mas se for lá um pouco na classe média, ou estiver ali meio que o que ganha é o que mais ou menos gasta, inevitavelmente em algum momento vão passar um pouco de dificuldade e aí o relacionamento pode ir por água abaixo, né? Mas se você pensa já dois financistas, né, ou dois poupadores, muito provavelmente, né, vão conseguir formar um bom patrimônio, vão conseguir ser felizes juntos e conseguir se manter, né, dentro da linha tracejada, dentro dos seus objetivos, tá? Então, aqui só para dar alguns exemplos, né? Bom lembrar aqui que depois a gente vai falar também a questão do perfil do investidor, que é diferente aqui do perfil, né, financeiro, das finanças pessoais, e aqui mais no ponto aqui de casal, tá? Então, o perfil do investidor, ele é um outro, é quem eu sou quando eu estou investindo, qual é a minha tolerância a risco, quanto eu conheço de investimento, e dentre outras questões que a gente vai abordar aqui no finalzinho, tá? Mas só para a gente não confundir uma coisa aqui com a outra. Aqui uma grande questão é a dificuldade que as pessoas têm em se planejar, né, em planejar o dia a dia. O Excel, né, ou uma planilha, ou quando você escreve, você aceita qualquer coisa, é tudo muito bonito. Ah, vou poupar R$ 2.000 ou R$ 3.000 por mês, né? Agora, o difícil é você conseguir conciliar isso. Poxa, o que eu escrevi na planilha versus a vida pessoal? Eu escrevi que eu só ia gastar, sei lá, X mil reais em restaurante ou em, né, em saídas, coisas do tipo, mas não esqueci que tem aniversário de uma amiga, preciso comprar o presente dela, além disso, preciso ir na festa, né? Puxa, vou ter que levar minha família aqui para comer uma pizza, alguma coisa, está todo mundo entediado, né? Ou, poxa, apareceu uma oportunidade de fazer uma viagem, né? Então, sempre tem um conflito aí da vida financeira com a vida pessoal, né? E como deixar isso de forma mais harmoniosa possível é sempre um grande desafio, né? Também aqui, outra coisa, o poupar, ele não traz prazer no curto prazo, a não ser talvez para o tio Patinhas, né? Para aquele perfil que é poupador mesmo, que gosta de ver o cofrinho ali engordando, mas a grande maioria das pessoas fala, poxa, eu vou guardar R$ 100 hoje, eu vou, poxa, eu vou gastar no bar R$ 100, eu vou ir no cinema, eu vou no shopping comprar alguma coisa, né? O benefício no curto prazo de você fazer um programa aí de entretenimento, ele acaba sendo muito melhor, muito mais prazeroso do que você ver ali o seu dinheiro, né, na conta, do que você guardar na carteira, né? Então, isso também é sempre um grande conflito, né? O prazer, o benefício do investimento, ele acontece somente no longo prazo. O benefício você só colhe muito lá para frente, ou vai ser na aposentadoria, ou quando você realiza um sonho, né? Então, você tem projetos ali de 5, de 10, de 20, de 30 anos, muitas vezes demoram a se materializar, né? Enquanto os prazeres, eles são de curto prazo, né? A viagem, ela acontece naquele momento, né? Ou quando você compra um carro, né? O grande prazer de você comprar um carro, eu acho que é o primeiro mês, talvez, a primeira semana. Depois ele já fica velho e você já começa a pensar no outro. Então, isso é um grande dilema também. Uma outra coisa aqui é também a questão de manter as aparências versus os bastidores das finanças, né? Eu acho que o principal exemplo aqui realmente é a vida de Instagram,
né? O quanto que as pessoas hoje, né, elas ficam preocupadas, né, em manter as aparências no Instagram, postar viagem, postar o prato de comida que comeu, aquele prato que custou R$ 250, né, e as viagens que realizou, o carro que anda e tudo mais. Mas se você for ver lá, poxa, de fato aquela pessoa tem condições de manter aquele estilo de vida, nem sempre aquilo é verdade, né? A conta bancária ela não é pública, a sua conta de investimento na XP ela também não é pública, você não precisa mostrar para ninguém, né? Agora o carro que você anda, os lugares que você frequenta, as fotos que você posta no Instagram, isso, né, as pessoas hoje em dia, cada vez mais, né, gostam bastante aí de mostrar, né, ainda mais tem perfis aí que gostam bastante também de ostentar, né, então esse também é um grande dilema aqui. Mas aqui, quando a gente está pensando aqui, voltando para a questão do casal, por que a gente deve nos perguntar, né, quando a gente está levando uma vida a dois? Então, primeiro, a renda de cada um, ela é sabida, ela é divulgada, porque a gente sabe, principalmente no Brasil, né, você tem muito essa questão de esconder, não vou falar para ele o quanto eu ganho, se eu brigar, depois ele vai vir cobrar de mim, né, ou porque ganha muito pouco, ou porque ganha demais, né, e aí não quer, vai pedir para eu pagar alguma determinada conta e tudo mais, né? Então aqui o Gustavo Cerbasi ele fala que o ideal é ser 100% transparente, as contas serem totalmente conjuntas, as despesas serem totalmente compartilhadas, todas as decisões, né, serem de comum acordo e tudo mais, né? Aqui eu já, assim, eu acho que depende, tá? Você pode ter diversos tipos de maneiras de organizar uma família. Muitas vezes você juntar todas essas contas no primeiro momento, se depois você começar a ter divergência, você pode ter problemas. Tá? Então, uma das coisas que falava é você consegue acessar melhores investimentos, né? Você consegue negociar melhores taxas de financiamento. Eu acho que hoje esse tipo de coisa vale menos, tá? Na XP, por exemplo, você acessa fundos excelentes lá com mínimo de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, você não precisa juntar tudo para ter 500 mil, para ter 1 milhão, para sua carteira ser muito melhor. Tá? Então, isso depende um pouco. Ainda assim, é claro que é interessante, né, você sempre ter projetos em conjunto. Você compartilhar os sonhos da... Desculpa, só para de compartilhar, ter sonhos em conjunto, né? Ou seja, poxa, vamos comprar uma casa em determinado lugar, ou vamos fazer uma viagem juntos, né, para a Europa, vamos levar as crianças para a Disney, né? Você constrói também naqueles momentos valores familiares, né, que são muito importantes, né? Claro que estou falando aqui a questão do valor, né? Poxa, a importância que a gente deve dar para o dinheiro, né? Mas a importância que a gente tem que dar talvez para uma boa formação, né? Ou seja, poxa, vamos juntar dinheiro aqui para a criação dos nossos filhos, né? Vamos juntar dinheiro para matriculá-los numa boa faculdade, né? Isso você precisa de um bom planejamento, né? Vai lembrar aqui, acho que um parênteses, esses ensinamentos todo aqui, acho que vale para qualquer um, mas é claro que ele acaba sendo muito mais aderente, né? Quando o casal eles têm mais ou menos a mesmo nível de renda, né? São da mesma classe social e de fato, né, vão ser ali parceiros na formação ali daquele patrimônio, né? Talvez vale menos aqui para uma, sei lá, uma pessoa muito mais velha com patrimônio muito maior, junto com uma pessoa mais nova, né, com menos patrimônio. Então, aqui eu acho que ele acaba sendo muito mais aderente quando as pessoas são de fato juntas, enriquecem conjuntamente, têm projetos, né, em conjunto, né, são de fato aquele casal, né, jovem que se junta e fica durante bastante tempo e traça projetos em conjunto, compartilhações, constrói valores, né? Essa questão hoje de, poxa, preciso investir, preciso ter a mesma conta de investimento, depende, né? Mas eu acho que é muito importante poxa, se você tem objetivos em comum, você pelo menos tem um certo alinhamento. Os dois estão poupando, os dois estão ajudando, os dois ajudam, né, nos investimentos, os dois compartilham dos mesmos sonhos. Isso sim é muito mais importante do que você ter uma conta conjunta, né? Um outro ponto aqui interessante é de você também não ser escravo do dinheiro. Ou seja, poxa, você não trabalha simplesmente para guardar dinheiro e poupar no mês a mês. Não quer dizer que isso não é importante, né? Mas quer dizer que a gente precisa também saber fazer o dinheiro trabalhar por nós. Né? E de que maneira a gente vai fazer isso? Pô, a gente consegue fazer isso através dos investimentos, né? Através de uma renda passiva, ou seja, talvez
um trabalho paralelo onde eu consigo ter uma nova fonte de renda, né? Ou eu tenho ações e recebo dividendos, isso pode ser na bolsa, ou pode ser até através de um investimento de uma empresa que não tem capital aberto, né? Ou seja, não está listada na bolsa, né? Eu estou acumulando patrimônio, né? Lá na frente, vou fazer o meu dinheiro trabalhar por mim, ou eu dependo pura e exclusivamente, né, do meu salário mensal, né? Se eu for mandado embora amanhã, eu não consigo pagar minhas contas no mês seguinte, né? Estou conseguindo, eu tenho um pensamento empreendedor, acho que tudo isso daqui passa por pensamento empreendedor, né? Seria um resumo de tudo isso, né? A maneira como eu estou lidando com o meu dinheiro, eu tenho que colocar o meu dinheiro para trabalhar por mim, né? Então, aquela famosa frase, poxa, eu ganho dinheiro quando eu estou dormindo ou só quando eu estou trabalhando? Né? Você está ganhando dinheiro quando está dormindo, quando está de férias ou quando está até desempregado, aí você está num bom caminho. Né? Esse é o caminho que todo mundo aqui tem que ter. Né? Porque se não, no longo prazo, em algum momento você vai ficar doente, ou você vai talvez começar a ter dificuldade para trabalhar, né? A velhice pode vir a ser um problema, né? Você tem inúmeros fatores ali que podem começar a acontecer que possam atrapalhar o seu desempenho profissional, o seu desempenho no trabalho. Então, por isso é muito importante você ter uma mentalidade de formar patrimônio, de fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E aí, para isso, claro, você vai precisar estudar, vai precisar entender aonde você está pisando, né? Qual que é o seu perfil mesmo como investidor, que tipo de investimento é melhor aqui para ser realizado. A gente vai entrar nisso daqui no final, tá? Onde a gente vai falar como descobrir o seu perfil e aí como começar a investir, que tipos de investimento você deve escolher, baseado no seu perfil, aquilo que você conhece, a sua tolerância a risco e tudo mais, tá? E um pouco falam, poxa, todo mundo fala que é importante investir e tal, mas eu não vejo isso. Eu invisto hoje, eu ganho lá 0,2 ou 0,3, o juros está super baixo, coloquei R$ 1.000, rendeu só R$ 10 nos últimos, sei lá quantos meses. Pô, tá valendo mais a pena mesmo isso, prefiro pegar esse dinheiro e viajar e tal. Hoje vamos contar uma história aqui, não sei se todos vocês conhecem, mas essa aqui é a ilha de Manhattan em mil, tá errado aqui. Isso daqui foi 1624, que acabou faltando atenção aqui da minha parte, mas essa data aqui é 1624, 1964, isso aqui já estava cheio de prédio. Em 1624, né, ou seja, lá por uns quase 400 anos atrás, essa ilha pertencia a uns índios, né? E os holandeses chegaram lá, né? E fizeram uma negociação de comprar essa ilha, né? A ilha de Manhattan, né? Que é Nova York hoje, né? E por quanto essa ilha foi vendida? Né, eu faço essa pergunta, essa provocação aqui para vocês. Né, na época não tinha o dólar exatamente, mas se a gente fosse fazer a equivalência, né, dos valores da época do que foi hoje, né, por quanto ela foi vendida? Né, vou dar alguns segundos aí para vocês refletirem, fazerem um chute mental aí do quanto vocês acham que foi, né, do valor que os índios conseguiram, né, ao vender esse enorme pedaço de terra aqui, que hoje é um dos terrenos, vamos chamar assim, né, um dos territórios mais valiosos que a gente tem no mundo. Né? Por quanto ela foi vendida? $10, o Daniel chutou na canela, hein, Daniel? Pouquinho mais, $24. Então, a ilha de Manhattan, naquela época, não tinha nenhum prédio, não tinha nada, então, né, tudo bem, mas foi vendida por o equivalente a $24 na época, né? Será que valeu a pena? Será que essa foi uma boa transação? Será que os índios foram enganados pelos holandeses, né, europeus superiores, muito mais inteligentes? Será que passaram a perna, né? Como vocês julgam essa negociação aqui? Fez sentido? Quem se deu melhor, né? Vamos refletir aqui um pouquinho mais. Vamos pensar no prazo que se decorreu desde então. E vamos falar que é possível se ter um rendimento anual de 7,5%.
Então, aqui vamos falar um rendimento anual real, ou seja, aquilo que rende acima da inflação, né? Aquilo que eu consigo manter o meu valor de compra. 7,5%, você tem alguns títulos públicos, hoje não, mas até pouco tempo atrás você encontrava títulos públicos brasileiros que pagavam inflação mais 7,5%. E você tem carteiras de ações ali que no longo prazo chegam a render muito mais do que 7,5% ao ano, tá? Agora, pensa o seguinte, se eu lá em 1624, eu investi $24 e eu tive um rendimento anual de 7,5%. Quanto é acumulado hoje em 2021? Façam aí uma conta mental, ver se vocês conseguem acertar ou pelo menos chegar perto. O homem mais rico do mundo tem quanto hoje aí? Sei lá, chega a 100 bilhões? Acho que não chega nisso, né? Tem empresa que vale, mas não sei se tem alguma fortuna pessoal que chega a 100 bilhões de dólares. Acho que não. E já é uma fortuna, acho que, poxa, 1 bilhão ou mais você já não tem mais, deve ser tudo igual. 100 milhões já deve ser tudo igual. Mas olha só, trazendo esse valor para hoje, investido a 7,5%, eu teria acumulado, sem fazer novos aportes, 70 trilhões de dólares, tá? Nenhuma pessoa chega nem perto de ter um valor desse. Vale tudo isso. Aqui eu coloquei alguns números aqui só para fins de exercício. O PIB mundial, que é a soma de todas as riquezas que são produzidas no mundo no intervalo de um ano, é de 80 trilhões de dólares, somando Estados Unidos, China, e Brasil, todo mundo, né? O PIB dos Estados Unidos é de 20 trilhões. Então, olha só, essa fortuna aqui seria quase o equivalente ao PIB mundial durante um ano. É uma coisa estratosférica. O PIB do Brasil seria muito menor, 2 trilhões. Então, olha só o poder que a gente tem aqui. Eu acho que esse exercício mostra bastante o poder, né, do acúmulo de patrimônio dos juros compostos, que às vezes você não consegue vislumbrar isso no intervalo de 6 meses, um ano, mesmo 2 anos, né? Mas quando a gente extrapola isso para o longo prazo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 300 anos, tudo bem, ninguém vai viver 300 anos, né? Isso aqui é mais do que sabido. Só que também ninguém precisa de 70 trilhões. Aí você pode começar com um pouco menos do que $24. Então, acho que o exercício aqui ele é um pouco mais que isso. Então, olha só que interessante. Os índios, na verdade, pô, não fizeram um negócio tão ruim assim. Se eles souberam administrar esse dinheiro, eles podem comprar a ilha de Manhattan algumas vezes de volta, mesmo hoje com todos os prédios, né, todo o valor do mercado imobiliário que você tem ali construído em Nova York, né? Então, isso é um exercício muito interessante para você ver o quão poderoso, né, é os juros compostos, né? Então, o Albert Einstein até dizia, né, que os juros compostos era a oitava maravilha do mundo. Então, sem dúvida aqui, não era sem razão. Para um matemático, né, que você consegue extrapolar isso daí e ver a função, né, o poder que isso daí pode ter, ele pode ser mais claro. Às vezes, para nós no dia a dia ali, investindo, poupando, né, tentando juntar qualquer centavo, pode ser um pouco árduo fazer esse exercício, né? Mas ele, de fato, ele tem uma mecânica muito poderosa, né? Então, aqui, voltando, né, para a parte dos casais, ou seja, os nossos sonhos que a gente precisa planejar, quais são os nossos sonhos em conjunto? É comprar uma casa, né? É comprar um carro, viagens. Até no livro aqui é interessante, né, que o Serbassi fala que, poxa, esse negócio do todo mundo que casa, que precisa de uma forma quase que desesperada, ter um imóvel, comprar um apartamento, mesmo que isso signifique uma enorme dívida, mesmo que tenha dificuldade para casar, mas pelo menos eu saí do aluguel, a casa é minha, né? Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude, né? Isso no final do dia você só está querendo também, de uma certa forma, uma aparência, só para falar que a casa é sua, né? Então, assim, tudo tem que caber no bolso. Poxa, se eu vou comprar um imóvel, é muito importante eu ter tido um planejamento, eu ter poupado, né? Porque como a gente vai ver aqui, quando você está poupando, você consegue multiplicar o seu patrimônio. Quando você está endividado, você vai pagar no valor do bem um valor muito maior, né? Então, se a gente fizer as coisas passo a passo, elas são, de certa forma, muito mais eficientes, né? Então, até o Gustavo fala, poxa, não tem nem casa.
não ter nem imóvel, independente dos casos, né? Não é tão obrigatório assim, né? Acho que algumas gerações atrás isso aqui era fundamental, né? Você ter o seu apartamento, você ter a sua casa, né? Ter onde morar, ter onde morrer, né? Até os mais antigos falavam, mas hoje eu acho que isso já ficou um pouco mais flexível, né? Você tem muita gente hoje que até tem bastante patrimônio, mas eventualmente não tem um imóvel para morar, não tem uma casa, mora de aluguel, mas mora muito bem, muita gente que não tem nem carro, né? Então hoje isso é mais comum. Tem que ver se faz sentido, né? Fazer uma viagem, tem que ver se faz sentido. Casa de praia, casa de campo, né? Aqui um outro exercício também, poxa, sempre que eu vou comprar um imóvel ou mesmo um carro, sempre pensar se aquilo é um bom negócio. Não importa se é um bom negócio, eu estou comprando para eu morar, mas ainda assim, em algum momento, você vai ter que trocar de casa, você vai ter que trocar de apartamento. Se você fizer um mau negócio, quando você precisar vender para comprar um novo, você pode perder dinheiro, né? Então, você sempre tem que pensar qualquer aquisição, por mais que seja um sonho, se aquilo está sendo um bom negócio. Estou pagando um valor justo ou até mais barato, esse carro que eu vou comprar, eu consigo revender ele facilmente, essa viagem que eu vou fazer, eu consigo comportar os custos dela, né? Ela vai fazer sentido até mesmo, né, para o meu currículo, vamos chamar assim, meus ensinamentos, meus ensinamentos de vida, né? Muitas viagens fazem essa função, né? Casa de praia, casa de campo, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Se bem que agora, né, com a pandemia, as casas de praia e casas de campo explodiram em valorização, né? Mas ainda assim, geralmente costumam ser imóveis um pouco mais difíceis de você negociar, de você conseguir vender, né? Então você também tem que pensar se vai ser uma boa aquisição, né, para você comprar uma determinada casa de praia, determinada casa de campo, ou se não é melhor simplesmente alugar, não é melhor pegar aquele dinheiro que você iria utilizar na casa e ir para um bom hotel e por aí vai, né? Questão da formação dos filhos, cada vez mais caro, né, você pagar uma faculdade, né? Ainda se o seu filho está nascendo hoje, talvez você tenha que começar a poupar agora para conseguir pagar a faculdade dele, né, no futuro. Aqui vamos refletir um pouco se vale a pena se endividar para conquistar esses bens aqui, né? Aqui eu coloquei aqui para exemplificar os principais tipos de dívida que a gente tem. Cartões de crédito, tomar dívida junto a financeiras, cheque especial, empréstimo pessoal, empréstimo corporativo, empréstimo consignado, enfim. Ele está indo aqui do pior para o melhor, tá? Então, assim, se for tomar alguma dívida, fique pelo menos aqui, ó. Financiamento imobiliário, financiamento familiar é relativo, né? Eu já conheci pais de família que cobram juros relativamente altos, mas ainda assim costumam ter uns juros relativamente mais baixos ou até mesmo, em alguns casos, não ter juros, né? Mas o financiamento imobiliário, como você coloca o imóvel como bem, como garantia, o banco de fato te empresta um juros bem atrativo, muitas vezes bastante atraente, tá? Então, aqui vale a pena na maioria dos casos. Financiamento de automóvel depende um pouco, tá? Para carros, geralmente, carro zero, costuma ser uma taxa relativamente ok. Eu não vou falar que é boa, porque no final você vai comprar um carro de 50 mil, vai gastar 70, mas beleza, dá para ir, né? Agora, se for um carro seminovo, de mais de 3, 4, 5 anos de uso, aí já entra aqui até para o vermelho, tá? Fica extremamente caro esse tipo de empréstimo. Empréstimo consignado é aquele que é oferecido mais para os aposentados, né? Então, o problema do aposentado é que se ele ficar tomando muito empréstimo consignado, será que ele vai ter alguma nova fonte de renda para conseguir quitar isso? Pode ser uma bola de neve. Mas ainda assim, o custo do empréstimo em si, ele não é tão caro, tá? Aqui, o CDI hoje está em 3,5, a gente vai ter reunião do Copom amanhã, está tendo hoje e vai ter amanhã, e é onde eles devem decidir a taxa de juros aí vão aumentar, tá? Então, o mercado já fala em 4,25, mas tem gente até já falando em 4,5. Então, só para vocês terem uma noção de custo, 4,25 ou 4,5 deve mudar a partir de amanhã ao ano, ou seja, o juros básico da economia está em 4,5. Só que eu tenho que olhar, quando eu vou tomar um empréstimo, se eu for tomar um empréstimo imobiliário, você vai ver que o custo é muito mais alto que isso. O CDI de longo prazo, se eu for pegar o CDI, né, lá para 2029, ele já está em 8,5. Então, o empréstimo imobiliário vai ser um pouquinho mais alto que isso, lá na casa de uns 9%, 10% ao ano, considerando que tem outros custos, né? O que a gente sempre tem que olhar é uma taxinha que chama SET, custo efetivo total. Ele vai somar tanto o valor dos juros em si, quanto o valor da taxa de cadastro, tarifa disso, tarifa daquilo. Então, os bancos eles são obrigados a informar, poxa, juntando todos esses custos mais os juros e fazendo a conta novamente, qual que é o custo efetivo total. Aí ele vai te dar um percentual. Isso é mais importante do que saber qual que é os juros. Então, aqui a gente viu, né, pô, quanto que, se a gente for tomar um empréstimo, por exemplo, de 100 mil
reais e ficar aqui, que seja um ano, um juros de 8,5, isso vai aumentar para 108, depois 120, depois 100 e assim vai. Pode ser que ele dobre até o valor que eu vou ter que fazer de aportes, que eu vou ter que arcar ao longo aí de 10, 20 anos. Agora, e o outro lado, como é que funciona quando eu estou investindo? Coloquei aqui dois exemplos com aportes relativamente baixos, a um juros ali, né, aqui no caso de rentabilidade, ou seja, a rentabilidade que eu consigo do meu investimento aqui no mês a mês, 0,5%, né, que é um juros anual aí, uma rentabilidade anual de mais ou menos 6% ao ano. Fazendo isso durante 5 anos, eu vou ter acumulado quase 21 mil reais e eu vou ter aportado, ou seja, o dinheiro que eu coloquei sem considerar a rentabilidade, perto de 18. Perto não, exatamente 18. Então, a diferença disso aqui, ou seja, o que eu consegui de lucro, de resultado, foi de quase 3 mil reais, que significa 14% do montante. Tá? Então, isso aqui em 5 anos. Agora, olha aqui esse outro exemplo, que interessante. Os mesmos 300 reais, com juros de 0,5%, só que acumulados durante 15 anos. Eu vou ter acumulado o valor de 207, quase 208 mil reais, com valor aportado de 90 mil. Eu mais do que dobrei. Né? Então, olha só, aqui a gente está olhando 15 anos, vocês viram aquele outro exercício com mais de 300 anos, né? Como fica uma coisa assim surreal. Mas aqui, poxa, se eu for pensar, meu filho hoje tem, sei lá, 3, 4 anos, vamos começar a formar uma poupança para ele, juntando 300 reais por mês para fazer ele estudar numa faculdade fora ou estudar numa excelente faculdade aqui no Brasil mesmo, é totalmente possível. Não é lá uma grande quantia. Eu só preciso ser muito disciplinado e realizar isso durante um bom intervalo de tempo. Né? Então, o lado, quando a gente olha da parte de investimento, ele é sempre muito mais benéfico do que quando a gente olha da parte de dívida. Os dois podem existir conjuntamente, tá? Então, assim, eu posso, às vezes, estar lá com uma carteira de investimentos, eu não quero me descapitalizar, vou comprar um imóvel e faço um financiamento imobiliário, tá? Isso muitas vezes faz bastante sentido, porque eu estou deixando a minha liquidez lá no banco, se eu precisar de qualquer tipo, né, qualquer tipo de imprevisto, eu tenho de onde tirar, e eu tomei um investimento relativamente saudável, um investimento barato, que está lá no imóvel, não preciso quitar, vou ficar pagando as parcelas e eu tenho dinheiro aqui comigo, né? Então, ou seja, o meu patrimônio, no geral, ele está muito bem controlado. Então, isso também pode coexistir. O importante é que a sua dívida, preferencialmente, seja mais barata, né? Ou que você consiga um melhor rendimento quando você está investindo, tá? Então, aqui, coloquei aqui esse exercício aqui para vocês verem que é sempre muito mais benéfico você realizar investimentos e você consegue atingir os seus sonhos de maneira mais rápida, né, do que tomar dívida, que vai ser uma ilusão para realizar, né, o seu sonho o quanto antes. Né? No médio e longo prazo, você vai ter mais dificuldade para realizar um novo sonho, ou até mesmo você pode vir a perder aquele bem. Tem inúmeras histórias de pessoas ali que se alavancam, que tomam dívidas no começo do relacionamento para comprar um apartamento um pouco maior do que deveria, depois tem dificuldade de pagar, acaba não conseguindo arcar com o empréstimo, o banco vai lá, executa, o imóvel entra em leilão, né, acaba recebendo somente o valor do que ele pagou ali de empréstimo, ou seja, puta, horrível, é o pior dos mundos, e isso acontece com relativa frequência por falta de planejamento das pessoas e dos casais. Então, aqui a gente vai falar, pô, onde investir, né? Aqui a gente está chegando na parte final, né? Tá bom, se eu consigo poupar, o que fazer exatamente, né, com o meu dinheiro, né, aonde direcionar, onde ter um maior ganho, onde ter uma boa rentabilidade, né? A gente sabe que hoje o mundo oferece inúmeras possibilidades, principalmente o mercado brasileiro, né, o mercado financeiro brasileiro, ele se desenvolveu bastante nos últimos anos, né? Então a gente tem ali até mesmo um investidor com não muito dinheiro, como eu falei aqui no começo, ele consegue acessar fundos e acessar tipos de investimento muito interessantes que antes só era acessível no private, né? O private é aquele investidor que tem mais de 1 milhão ou às vezes mais de 10 milhões. Hoje o investidor de varejo, que a gente chama, né? Aquele que tem lá 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais para investir, ele já consegue acessar tudo isso, tá? Mas tá bom, aí por onde começar? Né? Então, primeiro, aí sim, a gente tem que descobrir o nosso perfil, e aqui eu estou falando do perfil de investidor. Né? O que a gente tem que refletir sobre? Tá? Então, primeiro, uma reflexão geral é qual que é a estabilidade da minha renda, qual o valor eu tenho que ter em reservas. Né? Geralmente a gente fala o nosso custo mensal multiplicado por 3, mas aí você tem diversas fórmulas, tá? Aqui é só um exemplo que eu dei, mas o seu custo mensal multiplicado por 3 costuma ser
valor de reserva. Qual é meu custo de vida mensal, né? Uma pergunta que vai responder a outra. Qual é minha tolerância ao risco? Ou seja, se eu invisto hoje e R$ 100.000 e no mês seguinte eu vejo lá na conta bancária tem R$ 70.000, perdi 30, como eu vou me sentir quanto a isso? Eu vou querer tirar tudo ou vou ter estômago para aguentar? Né? O fator emocional aquele é muito importante. Qual é meu conhecimento sobre o mercado? Né? O que eu conheço dos produtos que eu estou investindo? Né? Eu sei qual risco eu estou correndo, eu sei o quanto eu posso ganhar, o quanto eu posso perder. Isso também é bastante pertinente quando a gente realiza os nossos investimentos, né? E quando que eu pretendo utilizar os valores? Né? Ou seja, poxa, eu estou realizando esse investimento aqui, é para a faculdade do meu filho daqui a 20 anos, ou não, é para trocar de carro o ano que vem. Né? Então, tudo isso aqui vai ditar qual que vai ser o seu perfil de investidor. Então, tem uma série de perguntas, né, que a gente chama, o jargão de mercado é suitability, ou perfil do investidor, que você pode realizar e que o conceito geral, ele vai fazer essas perguntas aqui, tá? E aí ele vai te dar uma resposta, aonde naquela resposta você vai conseguir saber quem é você. Então, a gente tem aqui os clássicos, né? É conservador, moderado e é o agressivo. Agora a gente tem perfis novos aqui, onde a gente abriu um pouco mais o leque, né? Para a gente ter aqui gamas maiores de tipos de investidores. Então, o precavido, que é o conservador máximo, o cauteloso, que já começa a ser um pouco mais moderado, o defensivo, que aí já é aquele cara que pode realizar investimentos conservadores, mas colocando um pezinho em ações, estrategista, né? Aí ele já pode arriscar um pouco mais, visionário, gosta de aproveitar boas oportunidades ali, mas sem correr muitos riscos, e do energético até o destemido, que é aquele cara que conhece muito do mercado, não tem problema se perder dinheiro e por aí vai. Mas aí, quem sou eu? Como descobrir, né? A gente tem aqui no site da iHub, deixa eu ver aqui se vai carregar. Isso. Um simulador de perfil. Então, você pode acessar isso aqui no nosso site, tá? Então, entrando aqui, se você for fazer o caminho da home, que é ihubinvestimentos.com.br, você vem aqui em investimentos simulador. E aí você vai descobrir quem é você no mundo dos investimentos, tá? Você vai interagir aqui com esse chat, né? Ele vai conversando com você, e aí ele vai te dar, no final, qual é o seu perfil e vai te mandar um e-mail com uma sugestão de alocação por tópicos, tanto em renda fixa, tanto em pós-fixado, tanto em multimercado, tanto em ações então, você entrando aqui no site, você preenchendo, conversando aqui com esse robô chat, né? Ele vai pedindo as informações e vai fazendo as perguntas, né, para você. E aí ele vai dando, ó, como você se define. E aí, conforme você vai interagindo, ele vai avançando nas perguntas e te dá, no final, qual que é o seu perfil, tá? Então, depois vocês podem preencher aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer isso aqui diversas vezes, tá? Então, a própria CVM, a Anbima, né, que são os órgãos reguladores do mercado financeiro, eles exigem que isso aqui seja, inclusive, atualizado, né, a cada 2 anos. A gente pode mudar o perfil, tá? Então, não quer dizer que se der eu não posso nunca mais trocar ou eu tô, né, fadado a ser eternamente aquilo. Então, você pode sempre mudar, tá? Então, é importante até que vocês refaçam, né? Que você vai aprendendo mais, você vai aumentando sua tolerância a risco, ou o contrário, perdi meu emprego, né? A minha renda diminuiu, tenho que ser mais conservador. Então, isso aqui é muito importante, tá? E aí, depois, tendo essa resposta, você pode, né, conhecer aqui também todos os nossos assessores, o nosso time, né, e entrar em contato com a gente para daí saber qual que é a melhor estratégia, quais são os tipos de investimento, né, dentre aquele portfólio de alocação que foi recomendado, quais são os tipos de investimento que a gente vai realizar, né, para conseguir atingir seus sonhos e objetivos, né, no longo prazo, tá? Então, aqui dentro do nosso site tem todos os assessores aqui que trabalham com a gente, tá? Então, tem os nossos contatos aqui, tá? O telefone de cada uma da matriz e das filiais, o nome de todos os assessores e até mesmo o link para poder abrir sua conta diretamente com eles. Tá bom, pessoal? Isso aqui eu acho que é o momento final, né? Depois de entender, né, onde eu estou, onde eu quero chegar, quem é a pessoa que está ao meu lado, que eu decidi que eu quero investir, que eu vou começar a poupar, né? Aí depois decidir qual é o meu perfil do investidor, e aí sim
começar a realizar bons investimentos, né, para conseguir atingir os meus sonhos e objetivos aí no longo prazo. Tá bom, pessoal? Aqui eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse curso, né, do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Como eu falei aqui, eu passei por diversas outras questões fundamentais aqui no caso das finanças, né? Mas que são ensinamentos aqui muito importantes, né, para a gente ter uma vida financeira saudável e principalmente também não criar conflito com aquela pessoa, né, que a gente está ao nosso lado e que a gente ama, né? Porque a maioria das brigas que a gente vê de casais, de relacionamento, tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com alguma desavença ou com alguma discórdia, né, com relação a dinheiro, tá? Isso é o mais comum, tá? É o ponto mais comum de briga de casal, né? Então acho que isso é um ponto aqui muito importante a ser observado, né, de que a gente tem que estar atento aqui, sem ser chato, né, saber aproveitar a vida, né, sem ser chato, mas também sabendo que se eu não fizer a minha lição de casa hoje, lá no futuro, eu posso vir a ter problemas. Tá bom, pessoal? É isso, então. Muito obrigado aí a atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.